querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te damos gracias por esta ocasión que preparaste para nós. Nos inclinamos ante ti, Senhor, nos entregamos nas tuas preciosas mãos, pedimos que nos limpes de todos nossos pecados, que cargues com todas nossas cargas, com todas nossas preocupações de nosso coração. Concede-nos, Pai, deixar nas tuas mãos tudo aquilo que nos carga, o que nós somos e o que acontece conosco não é importante. Importante é quem é o Senhor e que faz o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deseja fazer entre nós alguma coisa. Que o Senhor possa passar por acima de nós. Que o Santo Espírito, Senhor, na tua graça, teu sangue, tua misericórdia, teu Espírito possa nos tocar. Que o Espírito possa nos atrair a ti, Senhor. Nos conquistar para caminhar contigo. Agradecemos que o Senhor é fiel. E nós também queremos ser fiéis ao Senhor. E pedimos a graça do Senhor. Ajuda cada um dos irmãos que está aqui presente, Senhor. O Senhor conhece as tristezas, as dores e as provações dos irmãos que estão aqui. Seja consolando o coração do teu povo. O Senhor é o nosso consolador. Senhor, conduze-nos sempre a ser a coisa mais correta, em união com o Senhor. Te rogamos, Senhor, que nos conduza a caminhar contigo. Que o Senhor nos defenda. Que o Senhor nos edifique e nos ajude. Que o Senhor nos vindique e deixamos contigo. Mas oramos por aqueles, Senhor, por aqueles que de alguma ou outra maneira possam ter pecado contra nós. Não queremos, Senhor, orar só por nós mesmos, sino por aqueles que têm alguma dívida contigo por causa de ter ela conosco. Senhor, concede-nos perdoar eles de todo o coração, ainda que eles não nos peçam perdão. Concede-nos perdoar, Pai. Perdoar de todo o coração a todas as pessoas, Pai. Não queremos estorbar a obra do teu Espírito. Senhor, opera em cada um dos que estamos aqui presentes. Sara as feridas do teu povo. Tem misericórdia. Nos concede perdoar e ser sarados e deixar todas as coisas e problemas nas tuas mãos e aos teus pés. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, concede-nos que nossa oração seja uma oração verdadeira. Por isso precisamos do teu socorro, da tua ajuda, Senhor. Não queremos viver sozinhos. Queremos viver em união contigo e fazer aquilo que o Senhor deseja. De nossa parte, Senhor, queremos liberar todas as pessoas de qualquer dívida que tenha conosco. Não queremos nem lembrar, Senhor. Deixamos nas tuas mãos pedindo
compaixão e misericórdia para com todos os que nos tinham ofendido e para nós também que ofendemos. Nos perdoa, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Não queremos fazer isto só superficialmente, nem mentirosamente, sino verdadeiramente juntos aos teus pés. Tem compaixão das tuas igrejas. Perdoa os pecados e os problemas das igrejas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abraça em tua graça. Da nossa parte, concede-nos fazer o melhor que nós podemos fazer, em união contigo. Não nos abandone a nossa fraqueza. Entregamos a ti nossa fraqueza. Concede-nos fazer em nossas provas o que é melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, se abrimos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, aí no capítulo 1, naquele verso que muitas vezes seguramente temos considerado em grupos e pessoalmente, que são tantas as coisas que tem aí que precisamos sempre estar voltando a ele. Estou pensando no verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Agora gostaria que viésemos outros aspectos que também em outras ocasiões vimos diferentes. Agora vamos ver outros, mas todos do mesmo verso. Vamos ler inicialmente esse verso, 1:26 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Graças a Deus. Precioso que quem falou estas palavras foi o próprio Senhor. O Senhor que sabia dos problemas que viriam quando fizesse o homem. Quando o Senhor fez aquele querubim que se revelou, chamado de Lucero e que é chamado por alguns de Lúcifer, Deus já sabia que aconteceria. Mas Deus é Deus. Não disse qualquer homem, não disse qualquer querubim, disse Deus. E este, irmão, tem que penetrar em nosso coração. Foi Deus que planejou. Foi Deus que tomou uma decisão. E ainda que essa decisão tenha a ver conosco, e conosco como homens, não como marionetes, não como coisas, sino como pessoas responsáveis de seu próprio destino, se se aliam ou não com Deus. Porque nós somos pedras, nós somos galáxias, nós somos animais, nós somos plantas, nós somos minerais, ainda que temos minerais no nosso corpo, mas somos pessoas com espírito, alma e corpo, com decisões a tomar e decisões com consequências que transcendem esta vida na terra. Mas foi Deus que diz: façamos
o homem. Então, Deus não somente falou, passamos o homem para deixar o homem aí na prova do jardim antes que o homem decida. Deus sabia que alguns homens tomariam um caminho contrário ao caminho dele. E também sabia que alguns homens seriam associados com ele através do seu filho. E ele fez responsável o homem, por isso Deus julgará aos homens. Deus vai julgar porque nos deixou responsabilidade. Depois da queda do homem, o homem perdeu, pela sua própria culpa, a capacidade. Mas a graça de Deus vem a todo homem. Isso é parte do Evangelho de Deus que está escrito na Bíblia. Gostaria que vocês vissem comigo esse verso com seus próprios olhos. Vamos lá para a epístola que Paulo escreveu para Tito. Paulo, falando para Tito, ele disse no capítulo 2, no verso 11, da seguinte maneira: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Assim diz esta tradução. Depois você pode comparar outras traduções, mas aqui diz: a graça de Deus se manifestou salvadora não somente para alguns homens, sino a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Também vocês conhecem o que Paulo escreveu a Timóteo. Então vamos retroceder, que antes das epístolas a Tito está a epístola a Timóteo, a primeira e depois vem a segunda. Na primeira Timóteo, capítulo 2, desde o verso 3, seguimos até o verso 4. Isto é bom, o que tinha falado nos versos anteriores, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E depois de falar nosso Salvador, o Espírito Santo abre algo de nosso Salvador no coração de Paulo. Essa palavra, nosso Salvador. E Paulo não ficou calado, sino que aquela palavra que o Senhor colocou, esta verdade que vem no verso que vamos ler, está dentro desse Salvador nosso. E diz: nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê como bate aquela passagem que Paulo, pelo Espírito, escreve a Tito? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus tinha falado assim. E aqui diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E não sejam salvos de ponto a parte e final, não. E podemos repetir a frase que está implícita e fazer, está implícita e tácita, vamos fazer explícita. E Deus deseja que todos os homens salvos cheguem ao pleno conhecimento, a epignosis, pleno conhecimento, epignosis da verdade. Deus deseja a salvação e que todos os homens cheguem a epignosis, o pleno conhecimento
da verdade. E esse é nosso Salvador. Isto ele deseja. E ele manifestou a sua graça a todos os homens. E em Colossenses, vocês podem me acompanhar a Colossenses. Vamos lá, Epístola aos Colossenses. Aí vamos chegando ao capítulo 2. Mas chegando nos últimos versos do 1, chegando ao capítulo 2, nos últimos versos do capítulo 1, versos 28 e 29, diz, tinha falado no 27, Cristo em vós, esperança de glória. Esse é um mistério, diz, o qual, esse mistério de Cristo em vós, a esperança de glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Deus mandou pregar o Evangelho a todo homem, a toda criatura. De tal maneira amou Deus ao mundo, não só a igreja, ao mundo, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce seja salvo. Ele amou o mundo. E disse João, ele é propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Ele disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, sino também pelos de todo o mundo. A obra expiatória de Cristo não é limitada, é ilimitada, é suficiente para salvar a todo mundo. E Deus deseja que todo mundo, todo homem seja salvo. E Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer. Ele quer que todos procedam ao arrependimento. Mas Ele é soberano. E Ele é todo-poderoso. ¿Por que alguns não se salvam? Não é porque Deus não possa salvar. Não é porque Deus não queira salvar. É porque eles não querem ser salvos pelo Senhor. E o Senhor respeita essa decisão do homem. Por isso a decisão do homem é transcendental, porque Deus respeita. Ele falou assim, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, eu quis. Não é questão de que Deus não quer. Ele quer, e também Ele pode fazer. Mas Ele respeita o homem. Mas você não quis. Ele quer, Ele pode, mas Ele respeita. Se você não quer o que Ele quer. Deus poderia obrigar a todas as suas criaturas a fazer o que Ele quer. Mas esse não é seu jeito. Não estamos negando para nada a soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano. Só que Ele não usa da sua soberania de maneira arbitrária. Deus é soberano, mas também tem um caráter. E Deus exercita sua soberania segundo o seu caráter. E segundo o caráter de Deus, Deus quer que seu propósito seja levado adiante em colaboração com pessoas espontâneas, livres e voluntárias, que queiram voluntariamente o mesmo que Ele quer. Como a queda do homem afetou a capacidade do homem para fazer que o homem não possa cooperar com Deus, então a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem, para capacitar o homem para seguir sendo livre e responsável. Mas a graça de Deus nunca vai decidir pelo homem. A graça de Deus vai, por graça, capacitar o homem na graça para o homem decidir. O homem não vai poder decidir,
se Deus não sustenta sua qualidade de pessoa responsável. Mas Deus não vai decidir em lugar de você. Ele não vai decidir. Ele diz: tenho posto diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. O homem sozinho não pode. O homem só pode sustentado pela graça. É sua graça que em nós produz o querer e o fazer. Mas não produz isso fora de nós, senão em nós. Ou seja, contando com nós, com a plenitude de nossa condição humana e de nossa função. A graça de Deus produz em você. Você tem que estar aí. Não é a graça sozinha em você. É a graça em você, através de você, junto com você. Isso quer dizer colaboradores com Deus. Cristo em você e você em Cristo. Cristo em você, essa é a graça. Você em Cristo, essa é a sua responsabilidade. O Senhor falou para Josué: vos dou a terra, isso é Cristo em você. Todo lugar onde puseres a planta de vosso pé, esse é você em Cristo. Cristo em você é a provisão de Deus. Você em Cristo é a fé ativa que se apropria da provisão. Não uma fé passiva, uma fé ativa, considerando-se morto o pecado na cruz de Cristo e vivo para Deus em Cristo, ressurreto em Cristo, apresentando seus membros como instrumento de justiça. Esse é você em Cristo. Cristo em você e você em Cristo. Cristo em você é a graça e a provisão. Mas o Deus soberano quer que você cada dia tenha oportunidade de invocar seu nome, crer nele, contar com ele e exercitar a sua fé ativa, crendo e contando com ele. Não sozinho, não é ele só, ainda que ele pode fazer tudo sozinho, mas ele quis fazer você. Ele quer que você exista, e que exista como homem pleno, na plenitude das suas faculdades que ele criou para você ter. Mas você foi criado pleno para viver em união com ele. Ele não precisa que você não exista. Ele quer que você exista. Ele quer viver com você. Ele quer ser a vida da sua vida. Ele quer que sua vida seja viver a vida dele, e a vida dele é viver sua vida em você e com você. Por isso ele disse a Tiatira: ao vencedor e que guardar em minhas obras até o fim, eu lhe darei, etc, etc. Aquele que guardare as minhas obras. Mas são obras dele e eu tenho que guardar? Exatamente. Minhas obras. Mas você tem que guardar minhas obras, disse o Senhor. Então, são dele ou são nossas? São dele e são nossas. São as obras dele, mas ele quer fazer essas obras conosco. Como falou o Senhor Jesus. O Pai, ele ama o Filho e lhe mostra as obras que ele faz, para que o Filho las faça igualmente. Se como o Pai ama o Filho, o Pai começa a fazer certas obras, mas o Pai não quer fazer nada sem o Filho, nem sequer planejar.
Diz que o arquiteto que estava com ele, diante dele, Provérbios 8, fala que a sabedoria divina que estava com Deus, como o verbo que estava com Deus e era Deus. Deus não quis nem planejar-se no filho. Por isso não falou aqui, farei o homem, senão façamos. Essa é a característica de Deus. Façamos. E a isso nos está conduzindo o Senhor. Fazer tudo junto com Ele e juntos entre nós com Ele. Não só juntos entre nós, sem Ele. Porque aí vamos virar o partido de Nimrod. Nimrod era nós juntos, mas sem Ele. Vamos fazer uma torre que chegue ao céu. Todos de acordo, fazemos a torre. Mas Deus tem que dispersar o que nós fazemos, porque nossa unidade é nossa, mas não é com Ele. Temos que ter muito cuidado quando falamos de unidade. Não se trata de qualquer unidade. Não é a unidade tipo Nimrod. É a unidade tipo Trindade. Tu, ó Pai, em mim, e eu neles, para que sejam uno. O Pai no Filho e o Pai e o Filho pelo Espírito na igreja. Não é a igreja sozinha. Essa é colaboração. Esse é o princípio da vida da Trindade divina. Passamos. Então, Deus quer que todos sejam salvos. E por que não todos são salvos se Ele quer e Ele pode salvar? E Ele é todo soberano. Porque Ele quer que você também queira. Esse é o caráter dele. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. E por isso tua casa ficou deserta. Não porque eu quero. Não, eu quero juntar teus filhos. E Ele é tudo poderoso. Mas por que Ele não junta se Ele pode? Porque você não quer. Porque eu, quando falo você, não quero colocar nomes, sobrenomes aqui. Estou falando assim, personalmente, amém? Mas cada um tome para si mesmo. Principalmente, cada um tome para si mesmo. Amém? Então, aí continuamos lendo em Colossenses, e diz aí, estamos em Colossenses 2, verso 11. Perdão, me equivoquei. Onde nós estamos? Verso 28, obrigado. 11 era lá na outra epístola que li. Diz acá: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. E aí foi que fizemos a digressão. Todo homem, toda criatura, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Não alguns muito, outros pouco, não. A todo homem, toda a sabedoria. A fim de que, esse objetivo, a fim de que acrescentemos todo homem perfeito em Cristo. E alguns dizem, mas acaso não é que alguns são eleitos e os outros não? Mas espera, a Bíblia não somente fala eleitos, a Bíblia fala eleitos em Cristo. É uma diferença. Não é porque Deus diz, bom, eu gosto de Mário, mas não gosto de Filipinho. Filipinho vai para o inferno porque eu não gosto. E ele vai para a glória porque eu gosto. Às vezes pensamos que a eleição de Deus é assim. Mas olha que fala Efésios. Vamos a Efésios. Vamos a Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos estão em Cristo.
assim como nos escolheu nele. Não somente nos escolheu nele. Nos escolheu em Cristo e nos deu todas as bênçãos em Cristo. E Deus mandou a Cristo para todo homem. Deus quer que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Todo homem. Ninguém podia ser salvo sem Cristo. Então Deus, meu filho, você vai morrer por todo o mundo. E aqueles que te recebam pela fé, não tem que fazer nada, só crê em ti. E você vai ser salvo. Para que não se perda e seja salvo. Amou a todo mundo de tal maneira que deu, não prestou, não hipotecou. Foi um presente. Deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. Os que lhe receberam, isto é, os que creem em seu nome. Receber é crer. Crer que Deus nos ama a todos e nos deu a todos seu filho. Algo diz, não, mas Deus não me deu fé. Mas, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, só que algumas traduções são meio teológicas, não exegéticas. Então, às vezes você não encontra, não? Mas aqui, 17:31, Alejito, você tem aí a versão em espanhol? Ninguém tem espanhol aqui? Então vou ler em vossa tradução em português e depois vou lembrar como disse em espanhol por causa do grego. Depois, quem tem oportunidade vai para casa, pega este verso 31 do capítulo 17 de Atos 17:31, e vai ler no grego. Lá você vai encontrar a palavra pistin. Essa palavra pistin quer dizer fé. Fé. Pistin. Fé. E diz assim: porquanto, Atos 17:31, estabelecerá um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Como Deus vai julgar o mundo se ele diz, bom, eu não gosto de você, você vai para o inferno, você não conta com nada meu. Mas eu gosto de você, não sei porquê, e você vai para o céu. Como vai julgar o mundo, Deus? Se foi ele que disse você vai para o céu, você vai para o inferno. Sim, tem gente que vai para o inferno. Tem gente que é vaso de ira preparado para a destruição. Mas como foi preparado? Essa é a questão. Como Deus preparou vasos de ira para a destruição? Fazendo a eles livres, dando a eles amor, graça, todas as bênçãos da vida, e deixando a eles livres para escolher. E eles rejeitaram. Assim foram feitos vasos de ira, pela própria culpa deles. Se você pega as passagens bíblicas dos profetas, dos salmos que são citados por Paulo em Romanos, que falam disso, você vai pegar esses versos, vai no original, vai ler todo o contexto e você vai encontrar lá muitas vezes a palavra retribuição. Retribuição. Nosso tempo agora é curto por enquanto, porque apenas estou introduzindo isso. Mas faça isso. Pega aqueles versos de Romanos 8, 9, 10 que falam da predestinação e veja de onde Paulo toma esses versos. Aí aparece no pé da página de Isaías, tanto de Salmo, tanto de tal parte, de tal parte. Pega esses versos, as fontes de Paulo, e coloca essa cita de Paulo no contexto. E no contexto você vai encontrar a explicação. Ele disse que Deus endureceu o coração de Faraó e também de Israel. Mas como que endureceu é o assunto? Se endureceu. Mas como? Como endureceu? Fazendo uma pessoa livre, fazendo
sendo uma pessoa responsável, dando as mesmas oportunidades que a todos e se fazendo merecedor de juízo. Assim foi feito responsável, assim foi feito passo de ira preparado para a destruição. Foi feito assim, deixando a ele livre. Não falou assim também Deus para Caim? Acaso Deus diz, eu não gosto de Caim e Caim vai para o inferno, eu gosto de Abel só por... Não. Abel foi eleito em Cristo. O mesmo Cristo que foi promocionado para Caim. Caim, se você fizer a coisa certa que fez Abel, você também seria exaltado. Por que Caim não foi exaltado? Porque Caim não confiou em Cristo. Mas Abel não confiou nele, confiou em Cristo. Não é por ser Abel melhor que Caim, é porque Abel recebeu Cristo. Se escondiu no sacrifício do cordeiro, o melhor das ovelhas. Ele não confiava nada que ele fizesse, todo o trabalho dele, nas batatas, nas cenouras, nas flores. Ele sabia que não podia fazer o que seus pais fizeram, um monte de biquínis de folhas. Isso não serve para nada. Ele viu que Deus cobriu a eles com um sacrifício. Isso foi o que ele creu. Aí estava a confiança de Abel no sacrifício proposto por Deus a seu favor. E ele promocionou a mesma coisa para Caim. Caim, você também, se você bem fizer, você também vai ser exaltado. Mas Caim não aceitou. E a base fosse Cristo e não ele mesmo. E virou bravo com seu irmão, pensando que ele era melhor que seu irmão, e como o irmão era aquele que tinha a bênção. Mas a bênção era para ele também, era para todos. Deus falou claro para Caim, você também seria abençoado, você também seria exaltado. Mas Caim era do diabo. Não queria que Deus fosse Deus como o diabo. Ele queria ser Deus, ele mesmo. Então a eleição de Deus tem uma dupla base que está escrita na Bíblia. Já acabamos de ler em Efésios que a eleição é em Cristo, nele. Ou seja, ninguém merecia ser eleito em base a si mesmo. Todos merecíamos morrer por causa de nossa miséria. Mas Deus nos amou a todos e enviou a Cristo para todos, mandou pregar a todos, e todo aquele que nele crer seria salvo. Então Deus sabia quem receberia Cristo. Porque Deus não tem que esperar para saber, ou senão não seria Deus. Se Deus tem que esperar para saber se você vai receber ou não a Cristo, então Ele não é Deus. Mas Ele ofereceu a Cristo a todo mundo. E mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Todo mundo. Para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. A graça de Deus foi manifestada a toda criatura. E Deus quer que todos sejam salvos. E Deus não quer que alguém pereça. Ele quer que todos procedam ao arrependimento. Isso que a Bíblia diz. Isso que o Espírito diz. E os apóstolos escreveram também. E às vezes só lembramos Romanos 8, todos sem contexto. E vemos um Deus arbitrário que não quer que alguém tenha fé. Mas olha o que fala aqui, ó. Atos 17, 31. Leia. Vou ler duas vezes. A primeira vez vou ler como está esta tradução, depois vou ler como está no grego. E depois você vai pesquisar. Não engole até que não pesquise, mas depois de que pesquise, engole. Não deixe isso fora. Coma. Porquanto
Santo estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Aí tínhamos parado. Se fosse uma predestinação arbitrária, não seria com justiça. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus predestina, Ele predestina sem fazer acepção de pessoas. Predestina respeitando aos que não creram em Cristo, não quiseram receber. ¿Se dá conta? Ele respeita e disse: por meio vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão. E disse aqui que destinou, e esta tradução diz acreditou diante de todos. Sabe por que esta tradução diz acreditou diante de todos? Porque o tradutor era hipercalvinista, então por isso fiz uma tradução um pouco acomodada a Teodoro Bessa. Mas sabe como diz o grego? Dando fé a todos com a ressurreição de Jesus Cristo. Dando fé a todos. Deus deu fé a todos. Mas por que disse que alguns não têm fé? Porque não recebem. Não porque Deus não dá. Porque como é que Deus dá fé? Não disse que espera ouvir a palavra? E Ele envia a palavra para todos. E alguns não querem receber a palavra. Mas a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando Deus envia a palavra de Deus é a que semeia a fé. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, então como você vai ter fé? Mas não é porque Deus não deu fé. Ele deu fé a todos. Assim disse o grego, e assim disse as outras traduções, como Reina Valera, dando fé a todos com ter levantado a Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo, o que estava fazendo? Dando fé a todos. E mandou que se pregue a todos. E os que lhe receberam, os que creem em seu nome, lhes deu, outra vez deu essa capacidade, lhes deu, os que creem, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus. Pela fé. Foram constituídos pela fé. E Ele dá a fé a todos através de enviar a sua palavra. Mas aquele que não quer a Deus, não escuta a palavra de Deus. E fica sem fé, não porque Deus não dá, sino porque ele não recebe na maneira de Deus dar fé a todos. E compreende? Deus dá fé a todos por meio de ressuscitar a Jesus Cristo, para que todos creiam. Isso está escrito aqui. Ressuscitando dentre os mortos. Aqui se acreditou diante de todos. A palavra exata. Deu fé a todos. A palavra não é o verbo acreditar, a palavra é dar fé. Pistinha. E você vai encontrar lá no grego. Pistinha de fé a todos. Ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Não é de todos a fé, porque eles não receberam, não porque Deus não deu. Ele disse: sem causa me aborreceram. Se eu não tivesse vindo, disse Jesus, se eu não tivesse feito no meio deles obras que ninguém fez, não teriam pecado. Mas agora não tem excusa por seu pecado, porque viram e aborreceram. Sem causa me aborreceram. Hoje o chamado de Evangelho de Judas Iscariote, que agora é popular na nova era, fala que as pessoas não creem por culpa de Deus. O culpado de todo é Deus. Hoje em dia, a culpa que o diabo seja diabo é Deus. A culpa de Judas Iscariote é Deus. Hoje todo mundo é inocente, o único culpado é Deus. Mas é o contrário. Todos somos culpados
O único reto é Deus. Deus é que é fiel, Deus é que é misericordioso, Deus que fez o que tem que fazer. Mas sem causa, não por causa de Deus, não por culpa de Deus. Sem causa me aborreceram. Sem causa. Então, amados, aí você vê a graça de Deus, aí você vê o propósito dele querer a salvação de todos. Então, a primeira base da eleição é que a eleição de Deus é eleição em Cristo, nele, segundo nos escolheu nele. Ninguém foi escolhido em si mesmo. Ninguém tem nada em si mesmo para merecer alguma eleição de Deus. A eleição de Deus é seu Filho. Essa é a eleição eterna. O que Deus gosta é do seu Filho. Esse é o que é a alegria do coração de Deus. Então, o que fez Deus? Nos deu seu Filho para todo o mundo. De tal maneira o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele, sem exceção nenhuma, todo aquele que nele cresce, tenha vida eterna e não pereça, tenha vida eterna. Então ele sabia quem receberia a Cristo, e todos os que recebam a Cristo, por causa de Cristo, são eleitos em Cristo, porque Cristo é a eleição de Deus. Deus escolheu a Cristo e nos deu a Cristo para todos, e aquele que recebe a Cristo está em Cristo, e em Cristo é aceito. Ninguém é aceito em si mesmo. Somos aceitos no amado. Aceitos no amado. Somos aceitos em Cristo. Escolhidos em Cristo. E segunda coisa relativa à eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus. Isso está em Pedro. Vamos lá para Pedro. Veja isso em Pedro. Vamos lá na segunda epístola que Paulo escreveu para Pedro. Que Pedro escreveu para os santos. Segunda epístola de Pedro. O primeira, vamos ver, já entre a duvidar. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 2, primeira frase. Primeira de Pedro, primeiro capítulo, segundo versículo, primeira frase. Que diz? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja que a eleição tem uma base, por isso é segundo, no primeiro. Segundo a presciência. Aos que antes conheceu. Que conheceu? Que receberia em Cristo. Não que eles são bons. Não que não merecem também a morte como os demais. Sim, todos estão perdidos. Ninguém merecia ser salvo. Mas Ele nos amou, nos encontrou mortos em delitos e pecados e nos deu vida, nos deu. E os que lhe receberam crendo, lhes deu também potestade de ser feitos filhos. Nos deu a fé por meio de ressuscitar a Jesus Cristo e anunciar a todo mundo que Jesus Cristo ressuscitou. Então, a eleição é em Cristo. E a eleição é segundo a presciência. Segundo a presciência. Ou seja, conhecimento antecipado dos que valorariam Cristo, que receberiam Cristo, porque a eleição de Deus tem essa base. Lembre-se que perguntaram lá em Malaquias, nos primeiros versos de Malaquias, capítulo 1, o povo perguntou e disse: Deus,
você disse que você nos ama, mas em que nos amaste? Então o Senhor responde em que Ele nos amou. E Ele disse: acaso não era Esaú irmão de Jacó? E amei a Jacó e a Esaú aborreci. Então você vê que o amor de Deus, e é verdadeiro amor. Verdadeiro amor não é somente um sentimento romântico, porque você pode ter muito sentimento romântico com muitas mulheres ou com muitos homens, e isso não é amor. Isso é traição a sua esposa ou a seu marido. Mas o amor é eleição incondicional, permanente, valente. Esse é amor. Não segundo os ascensor que sobe e desce das emoções, do romanticismo, da carne. Isso não é amor. Amor é eleição. Senhor, em que nos amaste? Sabem que te amei? Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Escolhi Jacó. Essa é a prova do amor, uma eleição. Tantos homens, mas escolheu esse. Tantas mulheres, escolheu essa. E que disse Deus? Lá em Isaías, de Jacó. Deus disse: aos meus olhos foste honorável, e eu te amei. Deus viu que Jacó queria a Cristo, porque isso que representa a primogenitura. A bênção da primogenitura é uma figura de Cristo. Esaú não tinha interesse essas coisas tão místicas. Isso é lentilha, isso não é místico, isso é gostoso. É carne. Essa bênção, que é isso? Isso é invisível. Vocês estão só doidos pensando coisas, sugestionando sua mente. O que é isso de bênção? O que é? Esse é Esaú. Mas Jacó, propositadamente, eram gêmeos. E olha a justiça e fidelidade de Deus com Esaú, escute, com Esaú. A justiça e fidelidade de Deus com Esaú. Os dois eram gêmeos e brigavam no ventre da mãe, porque Jacó queria sair primeiro. E Deus concedeu a Esaú sair primeiro. E ele saiu com direito da primogenitura. Deus deu oportunidade a ela. Tive oportunidade. Ele era o herdeiro do sacerdócio, o herdeiro do reinado, o herdeiro da dupla porção, tudo que tem que ver com Cristo. E Jacó virou tramposo, queria de alguma maneira fazer algo, e lá quando aproveitou a hora, quando tinha fome, Saúl preparou aquelas lentilhas, aquele potage vermelho, como ele chamou de Edom vermelho, como aquele potage. Agora vai ficar vermelho da vergonha. Deus já sabia isso. E foi justo com Esaú. Deixou a ele ser primogênito durante muitos anos. Ai, Jacó queria aquilo, mas não era. O outro era, mas não importava. Na primeira oportunidade que teve, vendeu a primogenitura. Vê que Deus não fez injustiça com Esaú? Não fez. Deus sabia que ele era um profano. Mas Jacó, ainda que era um suplantador, um enganador, um astuto, fazia da astúcia para poder ficar com a primogenitura, mas Deus não olhava tanto a astúcia, ele sabia por que ele era astuto, porque ele queria a primogenitura. E isso representa Cristo, né? Eleitos nele, em Cristo. Deus sabia que Jacó queria e vai lutar, ainda que foi nascido de segundo, saiu prendido do pé. Se lembra?
brigando desde o ventre da mãe, brigavam lá, e Rebeca disse: mas para que quero viver essa briga lá? E era uma briga por quê? Pela primogenitura. Uma briga. Olhe isso. Em que nos amaste? Nisto? Acaso não era Jacó, irmão de Saul? E escolhi a Jacó. Porque Jacó escolheu a Cristo. Creyó, recebeu a Cristo. Sabe? Eles entendiam na época, mas era o que era a fim com Cristo. Bem, irmão, eleição em Cristo. E eleição segundo a presciência de Deus, segundo o conhecimento antecipado de Deus. Deus conhece o futuro desde o princípio. Ele quer que todos sejam salvos. E ainda aqueles que vão rejeitar, Ele manda pregar. Vai pregar todo mundo. Vai ter oportunidade. O Senhor sabia que o diabo ia ser o diabo, mas Ele não fez diabo. Que tal que Deus fizesse? Esse vai me trair. Não vou fazer um grandão. Vou fazer um pequenininho lá no último cantinho. Se se revela, fica lá fora, sopramos, desaparece. Não, Deus não fez assim. Ao contrário. Colocou bem pertinho dele um querubim protetor. Lhe permitiu aí proteger a própria arca de Deus ao lado do trono, dirigir os louvores, cheio de sabedoria, cheio de poder. Isso foi que Deus fez com ele. Outro dizia: Senhor, mas eu nasci sem braços, nasci sem pernas. E aquele nasceu com tudo aquilo. Deus não foi injusto com ele. Mas ele se colocou em lugar de Deus. Bem, Deus sabia que ele ia trair. Ele permitiu estar na glória um bom tempo. Não sabemos quanto tempo Lúcifer esteve lá no meio das pedras de fogo se passeando. Perfeito em todos os seus caminhos. Não sabemos por quanto tempo celestial. Daquela dimensão, que é diferente da nossa. Mas Deus sabia tudo de antemão. Este Deus que conhece tudo de antemão desta maneira, Ele diz: façamos o homem nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Quando Ele criou o homem, sabia o que ia fazer, sabia que muitos seres humanos não chegariam, não porque Ele não quer. Ele falou: façamos o homem, ou seja, o gênero humano, façamos o gênero humano para este objetivo: Cristo, igreja e reino. Era o propósito de Deus para todo ser humano. O homem foi criado para ter relação com Cristo. Falou: a nossa imagem, a imagem de Deus e Cristo. Vamos fazer o homem conforme nós mesmos. Disse o Pai, o Filho e o Espírito. E o homem caiu, e em lugar de isso ser pior, foi para melhor, porque agora precisamos viver por Cristo para que isso seja cumprido. Porque só Cristo é a imagem de Deus. Agora Ele teve que vir em nosso nome, viver a vida gloriosa, humanamente falando, de fidelidade ao Pai. Se constituir em nosso Salvador, diz: por Ele o Senhor me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Então Ele veio fazer isso, ser constituído autor de nossa salvação, nossa vida. E agora podemos viver por Ele. E só em união com Ele podemos alcançar
lograr, conseguir o que Deus falou, façamos isso. Ou seja que, para que o homem participe da imagem da igreja e do reino, Deus tem que fazer. O Filho tem que fazer. O Pai e o Espírito tem que fazer. Eles vão fazer. Vou amar com amor eterno, vou escolher Cristo, vou predestinar, vou organizar todas as coisas boas e más em função daqueles que nos amam. Aquele que ama a Deus, todas as coisas ajudam a bem. Ordenou os passos do homem, fiz o homem responsável e está observando com 7 olhos e já conhece o futuro desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, e tudo se está dando conforme ao pré-conhecimento de Deus, que não tira nossa responsabilidade. Deus sabe o que faríamos nós, qual seria a nossa responsabilidade. Se alguém está no inferno, não é por culpa de Deus, é porque foi julgado e saiu reprovado e merece o inferno, decidido por um Deus justo e misericordioso, que não queria, nem fez o inferno para nenhum homem. Ele não fez o inferno para homem algum. Tem gente no inferno, mas o inferno é muito incômodo, porque não foi feito para você. Foi feito para o diabo e seus anjos, não para o homem. Você não vai estar cômodo no inferno. Ninguém vai estar cômodo. Não foi feito para você. Foi feito para o diabo. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos sejam salvos. Mas tem gente que não vai ser salva. Não porque Deus não quer, não porque Deus não pode. Eles não querem. Eles fizeram uma afronta ao Espírito de graça. Eles rejeitaram Deus, o Pai e o Filho, o Espírito, sem causa. Sem causa. Então, quando Deus falou, façamos o homem, esse era o destino que Ele quer para todo homem. Mas Ele sabia que, aunque muitos rejeitariam, alguns receberiam. Alguns creriam. Alguns gostariam do que Deus quer. Agradecidos receberiam a graça e cooperariam com a graça. Cooperariam, porque a graça capacitaria para ser responsável. E nesse exercício da responsabilidade estaria a graça junto, como sempre falamos, 2 remos. Se você só vai remar com um remo, você vai dar voltas para um lado. E você vai remar só com outro remo, vai dar voltas para o outro lado. Mas você pega os 2 remos. Cristo em mim é um remo, a graça. E eu em Cristo, esse outro remo, a responsabilidade. E vamos juntos. Ele em mim e eu nele, assim como um café com leite. Café no leite, leite no café. Já não pode separar mais. Cristo em mim, esse é a leite no café. Eu em Cristo e o café no leite. Amém? Isso é. A Bíblia apresenta os 2 lados. Aí você avança. Te dou a terra. Isto em mim. Agora, eu em Cristo, todo lugar onde puseres a planta de vosso pé. Você tem que crer por uma fé ativa que se apropria, que assim como Cristo se apresentou por nós, crucificou o velho homem, tal, nós consideramos, sabendo que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, então nós consideramos mortos ao pecado, mas também vivos para Deus em Cristo,
e nos apresentamos a Deus como ressurrectos dentre os mortos. Nós apresentamos como vivos. Essa é a fé ativa. Eu em Cristo. Ele em mim é graça. Eu nele é responsabilidade. Se esforça, Timóteo, na graça. Não está você só com esforço. Seu esforço não vai para nenhum lado. Mas toda graça de Deus quer contar com você. Ele que produz o querer e o fazer. Mas em você tem que estar aí. E você é na plenitude das suas capacidades humanas, em plenitude de exercício. Esse é você. Cristo em vós. Não é você sozinho. Sem graça não vai com toda a sua força para nenhum lugar. Mas se Ele quer que você quer, eu quis juntar seus filhos. Eu quis juntar seus filhos, mas você não quis. Então a soberania de Deus escolheu que o que Ele quer, você também quer. Que você receba pela fé e haja pela fé em união com Ele. E Ele já conhece isto antes da fundação do mundo e escolheu mesmo. Escolheu sim. Predestinou sim. Mas em Cristo. E segundo a sua presciência. Então, amados, aqui aparecem esses elementos. Imagem de Deus, conformação à semelhança de Deus e domínio. Isso tem a ver com afinidade, representatividade, representar a Deus sendo afim com Ele, e rei. Na medida que você é afim com Deus, você vai se parecendo com Ele. Você vai recuperando aquela imagem que foi predestinada para o homem. O Espírito dele, você é afim com Ele. Ele não tem que impor nada a você. Você é afim com Deus. Você recebe Ele, você crê nele. Então você representa Ele porque você conhece a Ele no Espírito. Porque você recebeu Ele. E o Espírito dele está em seu Espírito. E você gosta de estar no mesmo Espírito que Ele está. E quando você percebe que você está em outro Espírito, e ele fica um pouco triste, você pede perdão: Senhor, não quero estar em outro Espírito. O Senhor é nobre, eu quero ser vingativo, tem compaixão de mim. O Senhor é santo, eu quero ser impuro, tem compaixão de mim. O Senhor é perdoador, eu quero guardar a amargura, quero tomar vingança, tem compaixão de mim. Você não quer estar em você, quer ser um mesmo Espírito com o Espírito dele. Então você conhece Ele no Espírito, e aí você representa Ele. E aí Ele delega autoridade. Autoridade não é algo para você se engrandecer. Autoridade é para você representar o Espírito dele. Você agir em seu Espírito, guardar as suas obras. E aí ele vai delegando que domine. Que domine onde? Onde domina o inimigo. Onde domina o inimigo? Ele é o príncipe da potestade do ar. Mas o homem vai dominar nas aves do céu. Onde se move o príncipe da potestade do ar, é o homem que vai dominar. Os peixes do mar, onde está aquele Apolion, Abaddon, aquele rei do abismo, é o homem que vai dominar. Sobre a terra ainda, sobre tudo que se arrasta sobre a terra, sobre a serpente,
é o homem que vai dominar. Esse homem foi Jesus Cristo. E ele já colocou o pé acima da cabeça da serpente. E a vitória dele agora é um presente dele para a igreja. E também, assim como ele aplastou a cabeça da serpente, em breve também será aplastado debaixo de nossos pés. Se estamos em simplicidade de fé. Irmão, não tem lugar mais seguro, não tem rocha mais segura, não tem muro mais seguro que estar escondido com Cristo em Deus, estando pela fé no mesmo Espírito com Ele, confiando como um menino em Deus. É o único lugar seguro para enfrentar qualquer coisa. Num mesmo Espírito com Ele. Em breve também Satanás será posto debaixo das plantas de nossos pés. Porque já foi em Cristo. E só temos Cristo. Não temos já outro lugar. Nós já somos inimigos do diabo. Já não podemos ser amigos mais dele. Temos que permanecer em Cristo. Nosso único lugar seguro em Cristo. Não tem tecnologia, não tem coisa, só Cristo nos pode esconder. Só nele, não tem banco, não tem cartão de crédito, não tem programa de medicina pré-paga, nada disso. Cristo. Esse é o nosso lugar seguro, não tem outro. Todos os dias, a todas as horas, o inimigo querendo te matar, o Senhor esconde nas mãos dele. Não há outro lugar seguro senão nosso Senhor Jesus Cristo, morto com ele, ressurreto com ele, sentado com ele nos lugares celestiais e escondidos com Cristo em Deus. Não há outro lugar. Aí somos afines com ele no Espírito. Le conhecemos no Espírito. O Espírito faz conhecida a natureza do Senhor em nossa intimidade. E aí é que nós temos que representar Ele. Não podemos trair Ele. Não podemos ser infiéis com Ele. Temos que falar como Ele fala. Temos que pensar como Ele pensa. Temos que fechar a boca quando Ele fecha. Temos que abrir a boca quando Ele abre. Temos que chegar com a espada onde Ele chega. Temos que parar onde Ele para. Representar Ele. Conhecendo Ele em nosso espírito. E aí Ele vai delegando autoridade. Domine. Domine. Onde? Onde está o inimigo? Em Canaã. Canaã? Sim. Cheio de gigantes? Sim. Cheio de gigantes. Aí vai reinar Israel em Canaã. Deus fez o homem para reinar em Canaã, falando assim em parábolas, onde tem gigantes. Mas Deus não deu gigantes aos gigantes Canaã. Deus deu Canaã a Israel. Deus deu Canaã a Israel. O povo ficou tremoso. Mas Josué, figura de Cristo, e Caleb, figura dos vencedores, falaram: mas podemos nós que eles, porque conosco está Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Essa é nossa confiança, irmão. Nesta hora não podemos ser meias tintas, irmão. Estamos na beira do Armagedão. É hora de definição. Não tem lugar seguro, senão na fé no Senhor Jesus, o Filho de Deus. Não tem outro lugar. Amém? Vamos parar aqui. Amém? Vamos ser 10 horas. Vamos orar. Nosso Deus amado, agradecemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor disse que onde estamos 2 ou 3 em teu nome, aí o Senhor está. Não merecemos estar na tua presença, não merecemos ser guardados, nada podemos pretender, Senhor,
Não há nada em nós que mereça nada. Nosso Senhor nos amou com amor eterno. Nos deu o seu Filho e queremos teu Filho, Senhor. Queremos viver por teu Filho. Recebemos teu Filho, Pai. Te recebemos no teu Filho. Queremos andar no teu Espírito. Nos ajuda. Faça conosco segundo a tua vontade. Assim como falaste para Maria e ela falou, seja comigo segundo tua palavra. Senhor, cumpre teu propósito ao fazer o homem. Que tenha valido a pena ter criado o homem por meio da igreja. Senhor, que a tua igreja, Senhor, te conheça, viva por ti, confie em ti, seja plantada diante de ti pela tua graça, pelo teu amor suficiente, que nós estamos confiando no que não é verdade, só em ti, Senhor Jesus, Filho de Deus, que nós não temamos o teu inimigo, sino que ele tema de ti em nós, pela tua graça infinita e misericórdia. Pedimos isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.